Olá, amigos, olá, amigas da Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. O nosso afetuoso abraço a todos vocês, como também a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. A nossa gratidão por estarmos aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o conhecer a si mesmo, inspirado no Manual Prático Espírita de Ney Prieto Pérez. Esse manual é um guia para a realização do autoaprimoramento com base na doutrina dos Espíritos. Todos nós já sabemos que Deus, nosso Pai, nos criou a todos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Mas o destino de todos nós é chegarmos à perfeição. Todos nós um dia seremos um espírito puro, um espírito perfeito como nosso querido Mestre Jesus. Mas para chegar a essa perfeição, nós precisamos eliminar vícios e adquirir virtudes. E Kardec perguntou aos benfeitores como poderíamos fazer isso, como poderíamos nos melhorar. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E quem nos respondeu foi Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão, conhece-te a ti mesmo, ela está escrita no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, em Delfos, na Grécia, desde o século IV a.C. E esse aforismo, conhece-te a ti mesmo, foi Sócrates leu esse aforismo e, apesar dele ser atribuído a Sócrates e a outros filósofos gregos, mas ela já estava lá. Sócrates apenas colocou essa máxima em sua vida, aplicou em sua vida. Conta a história que certa vez uma pitonisa do templo, pitonisa era a médium da época, declarou a Sócrates que ele era considerado o homem mais sábio da época. E Sócrates se assustou porque ele não enxergava tamanho conhecimento em si mesmo. Então, Sócrates, foi nessa época que ele criou aquela frase também: só sei que nada sei. E Sócrates foi então procurar os sábios da época, os filósofos, para mostrar que aquela pitonisa estava enganada. Ele pensava consigo mesmo: ela deve ter se enganado, eu não tenho tanto conhecimento assim. E ele procurou esses sábios para obter conhecimentos, né? Fez inúmeros questionamentos sobre virtude, coragem, justiça, mas o que Sócrates teve foi uma decepção, porque ele percebeu que esses sábios tinham conhecimentos muito vagos e muitos deles se julgavam donos da verdade. Eles tinham uma noção errônea da verdade. Foi aí que Sócrates concluiu, ele entendeu que era o mais sábio por possuir autoconhecimento e compreender a sua própria ignorância. Sócrates achava que o conhecimento, o autoconhecimento, é o caminho para o nosso encontro com a felicidade real.
O autoconhecimento, portanto, é uma prática fundamental na busca da nossa evolução espiritual. Eu preciso me conhecer para saber em que preciso mudar. Eu preciso identificar meus defeitos, erros e limitações para trabalhar essas imperfeições e adquirindo virtudes. E as virtudes que eu já tenho, eu posso aprimorar, eu posso melhorar. Então, esse processo de mudança é chamado de reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, que vai nos modelando progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência, porque o nosso Mestre Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é aquele que devemos seguir. Então, ele deixou o manual que devemos seguir para chegarmos à perfeição. A reforma íntima não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, buscando sempre aprimoramento, a nossa melhoria espiritual. A reforma íntima é a transformação do homem velho, carregados de tendências e erros seculares, no homem novo, no homem atuante, que aplica os ensinamentos do Divino Mestre Jesus dentro de si e fora de si. E essa reforma não é algo que vem de fora e entra em nós. Ao contrário, é algo que sai de nós para fora. Então, a reforma íntima ela ocorre primeiramente dentro de nós mesmos. E as transformações ocorridas vão se refletir em todos os campos da nossa existência, no relacionamento com os familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos e até mesmo com os inimigos. Porque ao nos melhorarmos, as pessoas com as quais nós convivemos vão observar que nós estamos melhores e poderemos servir de espelho para elas. Então, embora a reforma íntima seja individual, ela tem o potencial de transformar a humanidade, porque cada indivíduo que se melhora é uma melhoria na sociedade, é uma melhoria para a humanidade. E assim, progressivamente, a sociedade e a humanidade vai se melhorando. E quando me reformar? Então, o momento é agora e já. Nós não podemos mais esperar. Nós temos que começar a nos melhorar, se já não começamos, a partir de agora. Porque nós estamos passando por uma transição planetária, ou seja, a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração nos convida a extinguirmos de nós o orgulho, a vaidade e todos os vícios que atrapalham o nosso progresso espiritual. Essa terra renovada nos convida a fazermos o bem e não mais fazermos o mal. Aqueles espíritos que são renitentes, que persistem em fazer o mal, não vão poder habitar essa terra melhorada. Vão para outros planetas condizentes com a sua evolução espiritual, onde terão novas oportunidades de repensar sobre os seus atos. O autoconhecimento, portanto, é o fundamento principal da nossa reforma íntima. Eu preciso me conhecer para modificar minha relação comigo mesmo, com o outro
e com o mundo. Mas por que que nós não nos conhecemos? Porque todos nós já passamos por diversas reencarnações. O espírito, para chegar à perfeição, precisa de várias encarnações. Nenhum espírito atinge a perfeição numa única encarnação. Então, cada encarnação que nós temos, nós passamos por diversas situações, situações boas, situações não tão agradáveis. Nós fazemos muitas coisas boas, mas também cometemos muitos erros. Temos muitas alegrias, temos muitos traumas, decepções, e tudo isso fica gravado em nosso inconsciente. Então, nós temos dentro de nós várias personalidades. E às vezes ocorrem situações em nossas vidas que uma dessas personalidades se afloram e nós reagimos, nós agimos, cometemos atos que nós mesmos nos espantamos, nós mesmos ficamos perplexos com algumas coisas que fazemos. Então, o autor Ney Prieto nos fala: vivemos em função de impulsos inconscientes que se agitam no nosso interior. Somos um complexo indefinido de sentimentos e ideias que quase sempre brotam dentro de nós sem sabermos como e porquê. Então, possuímos predisposições instintivas que trazemos conosco ao nascer. E essas coisas que estão em nós, essas predisposições, elas afloram nos momentos, em vários momentos da nossa vida. Então, ainda nos diz o autor que somos vítimas de nossos desejos mal conduzidos, ou seja, muitas das vezes, para satisfazer nossas paixões, para satisfazer nossos desejos, nós agimos e reagimos por impulso e não utilizamos a razão. E geramos sofrimento para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, precisamos aprender a utilizar a razão e não agir sobre o impulso. Então, todo esforço de melhoramento só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo os impulsos e escolhendo o melhor. Temos sempre que escolher o melhor caminho, sempre fazermos o que for certo, mesmo que seja o mais difícil. O autoconhecimento serve para conseguirmos entender como nossas emoções surgem e florescem e controlá-las conforme as circunstâncias da vida exigirem. E será que nós podemos sempre controlar as nossas más inclinações, vencer as nossas más inclinações? Kardec perguntou na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E os espíritos nos respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, vejam só, meus irmãos. Os benfeitores nos diz que nós podemos sim sempre vencer as nossas más inclinações, podemos sim sempre vencer as tentações que a vida material nos oferece e fazendo esforços muito pequenos, não precisa de um grande esforço, mas o que nos falta é a vontade.
nos falta a vontade firme e a coragem para fazer os esforços necessários para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes a nossa mente já sabe o que é certo e o que é errado, o que devo fazer, o que não devo fazer. A nossa mente sabe que determinada inclinação não é benéfica para a nossa evolução espiritual, mas o nosso coração ainda se felicita com aquela inclinação, com aquele vício. Nós ainda gostamos daquele vício, gostamos daquelas atitudes, gostamos da comida exagerada, daquele banquete, gostamos da bebida, do sexo desregrado, da maledicência, de satisfazer nosso orgulho e nossa vaidade. E por ainda gostar desses prazeres momentâneos que a vida material nos oferece, é que nos falta o esforço real para que possamos vencer essas más inclinações. Portanto, precisamos colocar nosso olhar na vida espiritual e nos conscientizar que o nosso esforço de hoje nos trará a felicidade real no futuro. Precisamos trocar essa felicidade momentânea, essa falsa felicidade, pela felicidade eterna. Kardec nos fala no Evangelho que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Precisamos transformar pensamentos e ações e praticar somente hábitos bons, a fim de melhorar a cada dia. Os espíritos não cobram de nós, Deus nosso Pai não nos cobra a perfeição, porque eles sabem que nós ainda somos imperfeitos, mas eles cobram o nosso melhoramento, o nosso esforço em hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. A reforma íntima, portanto, é a transformação moral na prática. Mas como conhecer a si mesmo? Existem diversas formas de nos conhecermos. Trouxemos algumas aqui, segundo o autor, Ney Prieto. Então, ele nos diz: a disposição de conhecer-se a si mesmo pode surgir naturalmente como fruto do amadurecimento de cada um, de forma espontânea, nata, resultante da própria condição espiritual do indivíduo, ou poderá ser provocada pela ação do sofrimento renovador, que desperta o ser para os valores nobres do espírito. Ou seja, o indivíduo pode sentir essa vontade de se melhorar, de se renovar naturalmente pelo seu amadurecimento espiritual, ou se ele não tiver essa percepção, não quiser renunciar a seus vícios, às suas más tendências, esse desejo de se melhorar poderá surgir pela dor. A dor provocada pelas suas próprias ações, pelo seu próprio comportamento, porque quando estamos sufocados pela dor e o sofrimento, é que buscamos Deus e procuramos nos melhorar. É aquela velha história: ou nós vamos pela dor, ou nós vamos pelo amor. O articulista Juan Carlos nos diz que a importância da transformação moral surge quando o ser humano constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem mais. Então, essa transformação moral é um processo lento e contínuo que vai ocorrer com todos nós, mas exige de nós bastante disciplina e dedicação, porque nós somos o que nós somos, é uma construção
de milênios, de várias encarnações. Então, nós não vamos renovar, não vamos desfazer os nossos vícios, os nossos erros instantaneamente. É paulatinamente com nossa disciplina e o nosso esforço. Portanto, é preciso despertar em nós a necessidade de conhecer o nosso íntimo, objetivando nossa transformação, como ensinado e simplificado pelo Divino Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus é o modelo que devemos imitar. E são múltiplas as formas pelas quais nós vamos nos conhecendo a nós mesmos. Trouxemos algumas delas aqui, segundo o autor Ney Prieto. Então, nós podemos nos conhecer no convívio com o próximo. Então, ele nos diz, no relacionamento entre os seres humanos, as experiências vividas ensinam constantemente lições novas. Aprendemos muito na convivência social, através de nossas reações com o meio e das manifestações que o meio nos provoca. Então, Deus, nosso Pai, nos criou para viver em sociedade. Uma das leis de Deus é a lei da sociedade. É no convívio com o nosso próximo que nós vamos aprendendo a regra do bem proceder. Nós vamos aprendendo a distinguir o bem do mal e vamos construindo a nossa moral. No convívio com o outro, que nós trocamos experiências. Muitas das vezes nós nos deparamos com alguém assim muito correto, com muita disciplina, com a moral exemplar. E nós pensamos, nossa, eu não cheguei a tanto ainda, eu não sou como essa pessoa, mas nós podemos nos trabalhar, nos melhorar para ser, para ter, atingir a esse modelo, né? Nós pegamos aquela pessoa como modelo. De outras vezes nos deparamos com outras pessoas que não têm uma boa índole, não têm bom comportamento, e nós pensamos, eu não me comporto mais desta forma, e vamos ajudá-la se no que for possível. Então, na observação do outro, nós também vamos aprendendo a nos conhecer. O tempo vai realizando progressivamente o amadurecimento de cada criatura, na medida em que aprendemos no convívio com o próximo a identificar nossas reações de comportamento e a discipliná-las, porque o importante não é só observar, o importante é trabalhar, ser disciplinado para não agir mais da forma como não se deve. No convívio com o próximo, nós precisamos observar uma regra universal de conduta, que é amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Eu preciso, portanto, aprender a me amar primeiro. Como eu vou amar meu próximo se eu ainda não me amo? E esse auto-amor só será conquistado à medida que conseguirmos nos libertar das doenças da alma, como o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. E quando nós aprendermos a nos amar, nós vamos fazer ao outro somente o que nós gostaríamos que eles nos fizessem, porque nós vamos nos colocar no lugar do outro. Então, no convívio com o próximo, nós expressamos nossa condição real, ainda como estamos, imperfeito como estamos. É no convívio com o próximo que nós manifestamos
a nossa real condição evolutiva. Somos todos imperfeitos ainda, mas em condição de evoluir. Basta querermos, basta dirigirmos nossos esforços para alcançar esse objetivo. Tem uma história que eu achei muito interessante que conta que um rapaz estava tomando um café e de repente alguém passou e esbarrou em seu braço e ele derramou o café. E ele perguntou: Vocês sabem por que eu derramei o café? Então, certamente nós responderíamos: Você derramou o café porque alguém esbarrou em seu braço. Mas ele diz que não é isso. Ele derramou café porque na xícara tinha café. Se na xícara tivesse leite, ele derramaria leite. Se na xícara tivesse chá, ele derramaria o chá. E assim somos nós. Nós derramamos nas horas de dificuldades, desesperos, na hora dos esbarrões da nossa vida, nós derramamos aquilo que a nossa vida está cheia. Se nossa vida está cheia de alegria, bondade, compreensão e perdão, derramamos isso na hora das dificuldades, do desespero. Mas se temos amarguras, dores, feridas, raivas, é isso que sai de nós na hora das dificuldades. Então, o rapaz ainda nos lembra que lembremos do nosso Mestre Jesus. Na hora da sua maior dificuldade naquela cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus só derramava amor, porque é isso que ele tem no seu coração. Então, vamos preencher nossas vidas somente com aquilo que vale a pena, para derramarmos amor, compreensão, bondade, fraternidade. Nós podemos também nos conhecer pela dor. Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu o livre-arbítrio e nos deu a inteligência e também a responsabilidade dos nossos atos. Então, Deus deixa ao homem a escolha do caminho a seguir. Ele nos dá a liberdade de agir. Podemos fazer o que quiser, plantar o que quiser, mas o que nós plantarmos, nós vamos colher. E muitas das vezes, ao aplicar o livre-arbítrio, infringimos a lei de Deus. E toda vez que nós infringimos uma lei de Deus, geramos para nós dificuldades e sofrimentos. Então, nos diz o Evangelho: a transgressão aos limites da nossa liberdade de ação é quase sempre por nós reconhecida somente através das consequências colhidas, dos efeitos das reações que nos atingem. E nós muitas vezes só observamos os efeitos daquilo que nós fazemos quando vem o resultado, quando vem a dor, a dificuldade. E Kardec nos fala no Evangelho: todos quantos sejam feridos no coração, consultem seriamente a consciência e verão se a mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Os nossos males, as nossas dificuldades são geradas por nós mesmos. A nossa reforma íntima, portanto, exige que nós iniciemos o policiamento de nossos pensamentos e de nossas ações. As dores ensinam profundamente a nos conhecermos e a nos transformarmos. Quantas pessoas, através da doença, das dores morais, das desilusões afetivas, dificuldades materiais, se renovam, se transformam, porque essas dores são aquela
aquelas professorinhas exigentes, né? Que nos mostram que devemos retornar o caminho correto, que não podemos persistir no erro. Quando nós estamos enfermos, por exemplo, é um momento de repensarmos na nossa vida, de observarmos as nossas atitudes, o que gerou aquele mal em nós e quantas criaturas depois de uma enfermidade grave não se transformam radicalmente. Quantos, depois de perder um ente querido, começam a valorizar aquele ente e valorizar os outros que com eles convivem? Quantos, depois de desilusões amorosas, de dores morais, de percas materiais, começam a valorizar o que é simples na vida, valorizar a criação de Deus? Quantos que à beira da morte começa e depois que Deus lhe dá mais uma chance, começa a ter carinho com o seu próximo, a praticar a caridade, né? Distribuindo carinho, amor, satisfazendo as necessidades do outro. E nós também podemos nos conhecer pela autoanálise. Quando Kardec perguntou qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, e Santo Agostinho respondeu: conhece-te a ti mesmo. Kardec falou: concordo com essa máxima, mas a dificuldade está: como eu vou conseguir isso? Como vamos conseguir conhecer a nós mesmos? E Santo Agostinho, novamente, foi quem respondeu, porque ele tinha autoridade para isso. Santo Agostinho, aqui na Terra, foi um homem comum, como cada um de nós. Ele foi filho de Santa Mônica, que era religiosa, lhe passava seus conhecimentos, mas seu pai era pagão. E ele se inclinou mais para o lado do pai e vivia aqui na terra em busca dos prazeres mundanos, né? Era aquela pessoa que queria curtir a vida, mas ele sempre foi um grande pensador, sempre foi um grande questionador. E aos 30 anos, aproximadamente, ele passava por uma grande crise existencial, porque ele procurou várias doutrinas, várias filosofias, mas não encontrava as respostas para a sua vida. Foi quando ele começou a ouvir as pregações do bispo Ambrósio, e a partir de então ele se converteu ao cristianismo. Não só se converteu, como começou a pregar o cristianismo. E no final da sua vida, ele foi aclamado como santo. Então, veja, ele conseguiu essa transformação numa única existência. Então, ele tinha mérito, né? Tinha experiência para nos responder. Então, ele nos orientou: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se não teria tido motivo para se queixar, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim o que em mim necessitava de reforma. Então, Santo Agostinho interrogava sua própria consciência diariamente, examinava os seus atos e ia conhecendo o que ele precisava melhorar e desenvolvendo assim essa força interior
para se aperfeiçoar. E para onde encontrar essa força interior? Ele nos fala que nós não podemos esquecer das bênçãos da vida. Precisamos exercitar em nós a gratidão. Ele nos diz: aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então, é através da prece que nós entramos em contato com Deus, que nós entramos em contato com os benfeitores amigos, e eles estão sempre prontos a nos assistir, a nos auxiliar, se nós estamos com desejo de fazer o bem, se nós estamos com desejo de nos melhorar. Mas precisamos orar, precisamos entrar em contato com eles para receber as suas orientações. E Santo Agostinho ainda nos fala que devemos fazer inúmeras perguntas, quantas forem necessárias a nós mesmos. Indagai o que fizeste e com que efeito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurareis nos outros, se eu censuro no outro, então eu não posso agir da mesma forma, não é mesmo? Se praticaste uma ação que não ousarias confessar, se eu tenho vergonha daquela ação, por que praticar? E se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu de temer o olhar de alguém? Ou seja, todos nós podemos desencarnar a qualquer momento, independe de idade, independe da saúde, e nós estamos preparados? Se isso acontecer com nós, estaremos com a consciência tranquila? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão o mal que deve ser curado. Que aquele, portanto, que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Portanto, meus irmãos, a autoanálise é um processo sistemático e permanente, de efeitos diários e contínuos. Ela deve ser feita de maneira organizada, disciplinada, cuidadosa e metódica. E assim nós teremos a oportunidade de nos conhecer, de explorarmos o nosso íntimo, reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar para corrigi-las, encontrando assim a paz interior e caminhando para a felicidade plena. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus.